texto de 1 João 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se nós perguntássemos para João, o que é pecado? Ele responderia: pecado é a transgressão da lei. Por isso nós estamos estudando a lei de Deus, os mandamentos de Deus, para que as pessoas tenham entendimento do que é o pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. E as pessoas entendendo o pecado, elas vão compreender o pecado pessoal, né? E nessa lição nós vamos estudar sobre o quinto mandamento: honra a teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que o Senhor teu Deus te concede. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, versículo 12. Esse mandamento ele é singular, porque é o primeiro mandamento com promessa. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, está escrito ali em Efésios 6, no versículo 2. Honrar nossos pais significa estimá-los, significa mostrar-lhes respeito e prestar-lhes obediência. Normalmente, então, na fase de criança, as crianças precisam demonstrar essa honra, esse respeito, obedecendo os pais. Normalmente, na fase de jovens, eles vão demonstrar esse amor, esse respeito, tendo estima e consideração por aquilo que os pais deles falam, ensinam. E, normalmente, na fase adulta, essa honra é demonstrada através do cuidado com os pais, às vezes a presença, o amor, o carinho, o investimento financeiro, né? E às vezes até necessário pagar plano de saúde, coisas dessa natureza, né? Mas vamos continuar então entendendo o que o Novo Testamento explica e traz luz sobre esse mandamento. Em Efésios 6:1, o novo mandamento instrui as crianças a obedecerem a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E Colossenses 3:20 diz: obedecer seus pais em tudo, pois isto é agradável ao Senhor. Então, será que os filhos devem obedecer apenas o que quiserem ou o que parecer justo para elas? A resposta é um categórico não. Para agradar ao Senhor, os filhos, as crianças, principalmente, devem obedecer em tudo a seus pais. Isso não significa que seus pais sempre tomarão decisões sábias ou sempre tratarão seus filhos como devem, mas, principalmente nessa fase, né, de formação da criança, ali, quando o pai está formando o seu caráter, é necessário essa obediência. Os pais, eles prestarão conta disso diante de Deus. Eles são autoridades sobre a vida da criança, e quem desobedece o pai está também desobedecendo a Deus. Por que isso é tão importante? Visto que as crianças são naturalmente pecaminosas, elas precisam ser instruídas no caminho do Senhor. Os pais devem instruir as crianças no caminho que devem seguir. Nós conhecemos essa verdade lá em Provérbios 22, no versículo 6. E Provérbios 29, 15 e 17 traz um grande alerta. Diz: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, sim, deleitará o teu coração. Aqueles que não se submetem à autoridade dos seus pais, que são os legítimos representantes de Deus, a fim de treiná-los, a fim de discipliná-los, muito provavelmente se submeterão à própria autoridade de Deus, ou obedecerão às leis de Deus. Em essência, esse mandamento, ele promete que se os filhos não honrarem seus pais, nada irá bem em suas vidas, que seus dias na terra não serão muitos. Esta é a razão por nada estar indo bem com essa geração. Essa geração tem sido deixada na escuridão a respeito das exigências, dos requerimentos da lei de Deus. Está sofrendo as consequências dessa transgressão, essa falta de conhecimento da vontade expressa de Deus. É uma geração que sofre com o vício do álcool, das drogas, da promiscuidade, doenças sexualmente transmitidas, lares partidos,
e uma enorme taxa de suicídio. A Bíblia diz que o Messias engrandeceria a lei e a tornaria gloriosa. Lá em Isaías 42, 21, diz: foi do agrado do Senhor, por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Jesus fez isso muitas vezes, particularmente no Sermão do Monte. Ele trouxe luz à lei de Deus, aos seus mandamentos. Depois de perguntar aos fariseus e aos escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazer muitas coisas semelhantes a essa. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés diz: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se o homem disser ao pai ou à mãe aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe, validando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenais, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Então Jesus está trazendo luz, porque os fariseus estavam ofuscando o mandamento de Deus. Pessoas dizem assim: não posso te ajudar, pai e mãe, porque eu estou envolvido com a igreja, com a obra de Deus, eu tenho que gastar todo o meu tempo, o meu dinheiro para fazer o trabalho de Deus e abandonar os pais. Jesus está mostrando que isso é invalidar a Escritura, desonrar. Essa passagem nos conta que os fariseus haviam desonrado a lei ao desonrar a Deus ao honrar a Deus apenas com os lábios. Ou seja, eles anularam os mandamentos pela tradição, ensinando e segundo os mandamentos de homens. E Jesus, nosso Salvador, devolveu honra à lei, ao ensinar que ela era espiritual por natureza e que guardá-la apenas de maneira exterior não é suficiente, porque Deus sempre exigiu a verdade no interior, ou seja, pensamentos, intenções e motivos. E o uso legítimo da lei revela o quão distante nós estamos do perfeito padrão de Deus. A lei, ela traz o conhecimento do pecado, ela revela o coração do homem. Mesmo os melhores de nós não honraram seus pais como deveriam, a vida inteira e o tempo todo. Entretanto, quando nós vamos evangelizar as pessoas, sempre encontramos alguns que discutirão dizendo que guardaram sim, que honraram sim os pais, tendo cumprido perfeitamente esse mandamento. Portanto, uma das dicas é o seguinte: primeiro, essas pessoas devem ser confrontadas com pecados da carne, antes de serem confrontadas com esse mandamento. Por exemplo, antes de tocar no quinto mandamento, pergunte se elas já roubaram, se elas já mentiram, né? E todos vão admitir que sim, e ao fazê-lo, eles desonraram o nome dos pais, ao se tornarem ladrões e mentirosos. Então é muito importante nós termos discernimento que esse mandamento é uma ferramenta para trazer consciência de pecado. Pergunte para a pessoa: você já apanhou quando era pequeno? Já? Então você já desonrou seu pai, porque não ia bater você se você não tivesse desobedecido. É uma ferramenta para trazer condenação ao pecador. Entender esse mandamento, a profundidade dele e levar o pecador a perceber que ele já quebrou esse mandamento é fundamental para o Espírito Santo trazer convicção de pecado.